Ok, nós temos aqui algumas moléculas, todas elas são ramificadas. O nosso intuito é identificar o que é cadeia principal, o que é ramificação e atribuir um nome à ramificação. Depois que nós estivermos hábeis em identificar as ramificações, saber seus nomes, aí nós vamos aprender a nomenclatura das moléculas completas, levando em consideração o nome das ramificações, beleza? Então, neste nosso primeiro exemplo aqui, a cadeia principal, como nós aprendemos, é que possui maior quantidade de carbonos, é a que passa reta. Então, fora da cadeia principal, restou este carbono aqui. Então, este carbono é a nossa ramificação. Bom, aqui a gente tem apenas um carbono, nós aprendemos que só existe uma ramificação de um carbono, é o radical metil, perceba, CH3. Se nós formos verificar, este carbono aqui possui 3 hidrogênios como radical metil. Então tá aqui, é ele, ok? Próxima molécula, a cadeia principal pode ser a que passa direto, mas também poderia ser a que desce. De qualquer maneira, sendo a que passa direto ou a que desce, a ramificação tem 2 carbonos. Olha só, vamos assumir que essa daqui seja a nossa ramificação e que essa seja a cadeia principal. Então nós temos uma ramificação com 2 carbonos, uma ligação simples entre eles. Como nós aprendemos, a ramificação que tem 2 carbonos e uma ligação simples é o chamado radical etil. Perceba, CH2, CH3. Se nós formos avaliar aqui essa molécula, nós vamos ver que este carbono que se liga à cadeia principal, ele possui 2 hidrogênios, é um CH2. Enquanto este aqui da ponta, o último, é um CH3. Portanto, CH2, CH3 é a estrutura do radical etil. Perceba que quanto maior é a ramificação, deixa eu arrumar aqui o foco da câmera. Quanto maior é a ramificação, maior tem que ser a cadeia principal. Porque não existe, não tem como você ter uma cadeia principal pequena e uma ramificação grande. A ramificação dessa maneira faria parte da cadeia principal, né? Então, para que você tenha uma ramificação grande, é necessário que a cadeia carbônica, a cadeia principal, seja grande também. Então, aqui nós temos 2 ramificações e percebam que elas têm em comum. Essa primeira tem 3 carbonos e essa aqui de baixo também possui 3 carbonos. Nós aprendemos que existem 2 radicais com 3 carbonos. São eles os radicais N-propil e isopropil. Veja como é o radical N-propil. CH2, CH2, CH3. Sequencial, né? E o radical isopropil. Um CH ligado a 2 grupos CH3. Olhando nessa molécula, perceba aqui comigo, olha só. CH2, CH2. Vamos arrumar aqui o foco da câmera. CH2, CH2 e na ponta CH3. Esse daqui, então, é um radical N-propil. Ele é um radical reto, sequencial. Enquanto esse aqui de baixo tem um grupo CH ligado a 2 CH3. Ele sofre uma bifurcação. Perceba, desce e quebra em 2. Portanto, este aqui é o radical isopropil. Então, temos aqui alguns exemplos de ramificações identificados nas estruturas das moléculas. Bem, nós temos aqui agora uma molécula absolutamente hipotética, beleza? Apenas uma estrutura para que a gente possa treinar a identificação dos radicais. Vamos avaliando aqui, perceba. Vamos supor que a cadeia principal é a que começa nessa extremidade e vai parando naquela outra e tudo mais será ramificação. Então vamos começando aqui da esquerda para a direita, avaliando, ó, olha só, este radical aqui. O que nós temos aqui é simplesmente um anel aromático. Quando um anel aromático está fora da cadeia principal, o que nós temos aqui é um radical fenil, como vimos previamente. Agora aqui em cima nós temos um radical que tem 2 carbonos. Nós aprendemos que com 2 carbonos existe o radical etil e existe o radical etenil, também chamado de vinil. Este aqui é o radical vinil, porque o vinil é aquele que tem 2 carbonos e uma ligação dupla entre eles. Bom, na sequência, a próxima ramificação que aparece é essa. Conta aí quantos carbonos existem nessa ramificação. Verifica. 1, 2, 3, 4 carbonos. Os radicais que têm 4 carbonos são chamados de radicais butil. Aí existem alguns tipos de butil. Este aqui é o butil mais simples, é o butil sequencial, é o butil reto, não sofre quebras, bifurcações. O butil que tem seus carbonos sequenciais, CH2, CH2, CH2 e por último CH3, é o chamado N-butil, N de normal. A próxima ramificação que aparece é essa aqui, ó, este carbono primeiro e depois o anel aromático. Então, veja que há uma diferença entre isso e o fenil. Nós temos um CH2, este é um CH2 que se liga à cadeia principal, e este CH2 liga-se a um anel aromático. Essa daqui
é a característica do radical benzil. Continuando, o próximo radical que aparece é este aqui. Começa aqui e inclui todos esses carbonos. Quantos carbonos ele possui? 1, 2, 3, 4, certo? Então ele é um dos radicais butil. A característica deste aqui é a seguinte, ele tem um CH2 que se liga a um CH e que então sofre bifurcação. Se você for verificar, este aí é um radical simétrico. A partir do meio dele aqui a gente consegue perceber isso, não é verdade? Então, eu consigo dar um zoom na câmera aqui. Este aí seria o radical simétrico. Ele é o radical isobutil, correto? Temos mais uma ramificação aqui embaixo. Vamos ver quantos carbonos ela possui. Olha lá. Essa aqui é a nossa outra ramificação. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos também. Não é o N, porque eu tenho um carbono aqui fora da sequência. Ele tem uma bifurcação, certo? Não é o iso, porque ele não é simétrico. A partir aqui do centro, a gente tem um carbono para a esquerda e 2 carbonos para a direita. O que nós podemos avaliar é o carbono que se liga à cadeia principal, este, se liga a mais 2 carbonos. Essa daqui é a característica do radical sec-butil. E não tivemos um exemplo aqui nessa molécula de um radical terc-butil. Bem, turma, nós temos aqui alguns exercícios de sala do livro de vocês, também falam sobre identificação de radicais. E ele diz, dê o nome dos grupos substituintes a seguir. São os mesmos grupos que nós estamos trabalhando, porém em formatos diferentes para a gente treinar a habilidade de identificá-los, independente do formato que ele apareça, certo? Aqui nós temos 3 carbonos, beleza? E temos um CH que se liga em 2 grupos CH3. Ele sofre uma bifurcação a partir desse CH. Ele é simétrico, apesar de não estar aparecendo simétrico aqui, né? Esse tracinho deveria estar aqui para que ele fosse perfeitamente simétrico. Então, é uma representação um pouco diferente da que nós vimos. Mas o que importa é um CH ligado a 2 grupos CH3. Essa é a característica do radical isopropil. Veja isso como está escrito, CH3, CH2, CH2, CH2. Ele poderia muito bem estar escrito reto, né? Em sequência, assim, mas ele resolveu fazer uma curva aqui. O que importa é que ele não tem bifurcações, olha só, ele é sequencial, apesar de estar torto, beleza? Tem 4 carbonos em sequência, sem bifurcações. Essa é a característica do radical N-butil e a gente pode chamá-lo apenas de butil. Bom, temos aqui apenas um anel aromático configurando como ramificação. Essa é a característica do radical fenil. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, ele é um dos radicais butil. Ele não é o N-butil porque ele tem bifurcação, e ele não é o isobutil porque ele não é simétrico. Este carbono aqui, que é o carbono que se ligaria a uma eventual cadeia principal, por meio dessa ligação, ele é secundário, ele se liga a 2 outros carbonos, certo? Então, quanto o carbono que se liga à cadeia principal é secundário, levando em consideração os carbonos da ramificação, a gente está falando do sec-butil. Aqui nós temos um radical com 2 carbonos e uma ligação dupla entre eles. Este não é o radical etil. O radical que tem 2 carbonos e uma dupla é o radical vinil, que também poderia ser chamado de radical etenil, que é um nome menos comum. Este radical tem 4 carbonos, certo? E perceba, ele sofre uma quebra aqui, porém ele é simétrico. Essa daqui é a característica do radical isobutil. É possível ver a simetria dele, né? Bem definida aqui, diferente do isopropil que ficou mais tortinho. Próximo, um anel aromático que se liga a um CH2, que então se ligaria à cadeia principal. Olha só, o fenil já foi. Este aqui é o radical benzil. E por fim, temos aqui mais um radical com 4 carbonos. Olha só, o carbono que vai se ligar à cadeia principal está se ligando a outros 3 carbonos. Essa daqui é a característica de qual radical? Lembre-se, este aí é o radical terc-butil, ok? Mais uma questão ainda dos exercícios de sala. Ele apresenta uma molécula hipotética, certo? Aqui com representações de bola e bastões, é o nome dessa representação. E ele quer saber quais são os grupos substituintes ou radicais 1, 2, 3 e 4, beleza? Bom, vamos lá. Este aqui, olha só, é uma ramificação que tem apenas um carbono, certo? Um carbono com os seus 3 hidrogênios. Este aqui, então, é o radical metil, só um carboninho. Agora esse aqui tem 2 carbonos e uma ligação simples entre eles. Essa é a característica de qual radical? 2 carbonos, qual radical? Etil. Agora nós temos aqui um radical também com 2 carbonos, só que temos uma dupla entre esses 2 carbonos. Qual é esse? Já vimos algumas vezes. Ele é o radical vinil. E por fim, um radical com quantos carbonos? Conta aí. 1, 2, 3, 4 carbonos.
sendo que aquele que se liga à cadeia principal possui 3 grupos CH3 ligados a ele. Então, o carbono que se liga à cadeia principal se liga a outros 3. Essa é a característica do radical terc-butil. Ok, pessoal? Bem, então aqui a gente termina esses exercícios de identificação de radicais, né? Nosso próximo conteúdo será a nomenclatura das moléculas ramificadas. Então, até a nossa próxima aula, bons estudos e um abraço a todos.